Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, também quem nos acompanha por imagens. Boa tarde, Vera. Vera também aqui com imagens ao vivo no CBN Brasil. Vera, bom, o assunto, Vera, essa debandada, se é que vai haver essa debandada, essa crise do União Brasil. 5 deputados querendo, já entraram com uma ação no Supremo, né, para deixar o União Brasil. O que é que está acontecendo, Vera? O que está acontecendo é uma disputa por espaço na estrutura do partido, Sardenberg. Esse partido, ele é objeto da fusão do antigo DEM com o PSL, do Luciano Bivar. E uma fusão que nunca se mostrou orgânica, nunca se mostrou realmente bem realizada. Foram 2 estruturas muito diferentes que se juntaram para não desaparecer eleitoralmente, para ter força eleitoral, mas que foi meio uma junção de jacaré com cobra d'água. Eles não se combinam e estão enfrentando muitos problemas entre a estrutura do antigo DEM e a estrutura do antigo PSL. Nesse caso, o grupo do Vaguinho, né, que é o prefeito de Belford Roxo, que é muito forte no Rio de Janeiro, força suficiente, inclusive, para indicar uma ministra, porque foi graças a essa presença eleitoral e a importância que eles tiveram na eleição do Lula, que a ministra Daniele do Vaguinho foi escolhida ministra do Turismo. A mulher dele, né? Mulher dele, e justamente da ala ligada ao prefeito de Belford Roxo deixar o partido, o que leva a uma situação esdrúxula de esse grupo ter um ministério e não se saber nem de que partido em que partido eles vão estar. Não é o único estado em que tem crise com a União Brasil. Apurei hoje, ao longo da manhã, tem crise em Pernambuco, inclusive questão judicializada também do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, que move uma ação contra o Luciano Bivar lá em Pernambuco, e o Luciano Bivar também é pernambucano. Tem uma situação semelhante no Amazonas, onde o ex-deputado Paulderney Avelino, que é um quadro histórico do antigo PFL, do antigo DEM, também disputa espaço na estrutura do novo partido. E em Mato Grosso do Sul, a ex-candidata do partido, Soraya Tronic, que sempre foi muito ligada ao Luciano Bivar, inclusive foi escolhida por ele para desempenhar esse papel de candidata a presidente da República, ela também está em briga lá pelo comando do partido. Então, é uma sigla que é razoavelmente grande na Câmara e no Senado, não enorme como foi o PSL em 2018, mas grande, mas que não se entende internamente. E, para o Lula, o pior dos mundos, tem 3 ministérios e não entrega votos nem na Câmara nem no Senado, não chega nem a se dizer da base aliada. Então, é uma situação muito complexa com a qual o ministro da Articulação Política, o Alexandre Padilha, vai ter de lidar, porque ele foi uma espécie de fiador desse arranjo. Ele entendeu que trazendo União Brasil e agregando aos partidos que já estavam com o Lula desde a eleição, haveria uma base sólida no Congresso. Desde quinta-feira, lá no café da manhã com jornalistas, o Lula vem respondendo sobre a ausência dessa base sólida. Ontem mesmo, o Paulo Pimenta, na entrevista para a Cássia e para o Milton, foi cobrado sobre isso, gaguejou ali, disse que ainda não tem um teste, mas que a base, que o Lula tem confiança na base. Mas que base é essa? Esse partido, por exemplo, com 3 ministérios, não está até agora na coalizão que dará essa governabilidade ao Lula, e o marco fiscal está quase chegando lá, reforma tributária está quase chegando lá, e você não sabe quem vai estar lá para votar. Mas o fato é que são 3 ministérios para a União Brasil, né? Mas o fato é que, considerando o conjunto da obra aí, das alianças e tal, até agora não conseguiram votar nada, né? Nada, Sardenberg. Eles nem fizeram, a MP lá dos ministérios não conseguiram votar nada. Nada. Teve um teste antes da posse, que foi a PEC da transição, que com a boa vontade do Arthur Lira, que queria se reeleger, passou.
Mas isso não serve de teste, era um congresso anterior, não esse, e tinha um interesse ali de votar toda aquela liberação de recursos, inclusive para as emendas. Então, não funcionou como teste. Não adianta dizer, antes mesmo de eu assumir, eu aprovei uma PEC, porque as circunstâncias são um pouco diferentes. Agora, é que o governo tem de ver se tem uma base para chamar de sua, porque além dessas votações corriqueiras, que deveriam ser corriqueiras das medidas provisórias, tem toda essa questão do marco fiscal pela frente, tem uma reforma tributária para votar, vai ter a LDO logo ali adiante e o Congresso está paralisado. Só para a gente ter uma ideia, uma base de comparação, eu fui levantar os 100 dias do primeiro mandato do Lula, 2003. No dia 30 de abril de 2003, portanto, 4 meses de governo, um pouco depois desse marco dos 100 dias, o Lula, em pessoa, levou ao Congresso os 2 projetos de reforma constitucional, a da Previdência, que foi votada, e a tributária, que nunca chegou a ser votada. Mas ele levou 2 reformas constitucionais para o Congresso no 4º mês de governo. A gente não imagina que ao término desse mês vai ter algo da mesma magnitude para levar até o Congresso. Então, o descompasso é visível e a total incerteza quanto a quais partidos estão dispostos a apoiar o Lula no Congresso. Tem as medidas provisórias, que teoricamente seria mais simples de votar, né? E a medida provisória, por exemplo, que aumenta o número de ministérios e tal, é simplíssima de votar, está todo mundo de acordo, né? Mas não foi votada ainda. O que dirá do arcabouço fiscal, né? Exato. Qual arcabouço fiscal? A gente conhece o arcabouço dele, mas não o projeto, né? Cadê esse projeto? Até agora não existe. O Lula ontem no balanço falou, nós entregamos o arcabouço fiscal. Não entregou, não tem esse projeto até agora. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, Vera. Para vocês. Tchau, tchau.